amigos da Rádio Divulgar.net. Hoje nós vamos estudar uma mensagem de Joana de Ângeles, psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco. Olha que luxo! Joana de Ângeles é um espírito de luz top de linha, como a gente fala, né? Ela está na revista O Reformador, do ano 132, número 2219, fevereiro de 2014, nas páginas 9 e 10. O título do nosso estudo de hoje é Amar a Tua Dor. Então vamos lá. Amar a tua dor. No momento em que teu amor seja capaz de superar o sofrimento, sem rebeldia, nem queixa, terá alcançado a meta que buscas. É uma situação um pouco complicada ainda para a gente que nós não temos ainda o discernimento, a elevação suficiente para suportar uma dor sem murmúrio, como fala uma amiga minha, sem murmúrio, sem queixa. Mas a gente vai tentando, de vez em quando a gente acerta, né? A dor é um buril lapidador das anfractuosidades dos minerais duros, dos vícios, dos arraigados hábitos infelizes. Quem não enfrenta com harmonia interior os desafios da evolução, acautelando-se do sofrimento, permanece em lamentável estagnação que o conduz à paralisia emocional em relação ao crescimento íntimo. Então a dor, ela faz parte do nosso crescimento, ela tem a capacidade de nos burilar para evolução, mas precisa que seja suportada com resignação, sem queixas. A gente consegue de vez em quando isso, né? Os caminhos de Gólgota, assim como os de Úmbria, ainda permanecem com sombras por cima e espinhos no seu leito, exigindo coragem e abnegação para seres percorridos com júbilos. Ele fala aqui que o caminho de Gólgota ainda tem por cima os espinhos, por cima, né, com sombras e no leito os espinhos. São os nossos percalços pelo caminho de dor, de tristeza, de sofrimento, de dúvidas. Vencê-los é o dever que a fé racional te impõe a serviço de Jesus a quem amas. Precisamos ter um ser que a gente acredite, que a gente ame infinitamente, para que a gente possa suportar os percalços da vida, né? Dessa matéria, do que nós estamos vivendo hoje nesse mundo de provas e expiações. Se nós não tivermos fé em algo superior, em algo maior, divino, a gente não suporta. Para a loucura, talvez, quem sabe. Vencê-los é o dever que a fé racional te impõe a serviço de Jesus e a quem amas, né? Então precisamos oferecer esses momentos a Jesus. Se almejas alegrias e bem-estar nos moldes profanos, estais em outro campo de ação. Mas se buscas o serviço com o Mestre de Nazaré, os teus são júbilos profundos e emoções superiores, bem diferentes das habituais. Não relaciones, pois, remoques e erros, antes aprende a retirar o melhor, aquela parte boa que existe em todos os seres humanos. E enriqueceste com esses valores sem te preocupares com a outra parte, a enferma, ainda não recuperada pelas dádivas da saúde espiritual. A nossa saúde espiritual, ela tem uma importância tamanha que ela influencia na nossa matéria. Se o teu espírito está doente, a matéria adoece. Ele é como se fosse um transbordamento de dor no espírito e aí ele transborda para a matéria. Tem mais paciência e aprende a compreender em vez de censurar e exigir.
Cada qual consegue fazer somente o que lhe está ao alcance, não dispondo de recursos para o auto-superar-se num momento. Então, eu já falei em outras palestras que nós estamos no local certo, passamos pelas situações corretas, estamos na família certa para o nosso crescimento. Além de que foi uma escolha nossa, né? Só que quando a gente chega aqui, a gente esquece tudo. E não seria interessante lembrar, porque você imagina você perceber que você está do lado de um inimigo de vidas passadas, né? Então, Deus foi tão misericordioso que até isso Ele fez para a gente. O esquecimento de vidas passadas, para que a gente pudesse burilar essa vida com mais tranquilidade ao lado dos nossos irmãos que estão na nossa família, no nosso entorno, nas nossas amizades, no nosso trabalho, né? Eles estão em todos os lugares. Jesus, modelo e guia da humanidade, conviveu com mulheres e homens bem semelhantes àqueles com quais hoje partilhas a convivência, em labuta ao teu lado, suportando-se reciprocamente e dedicados ao amor. Hoje você tem capacidade, pelo esquecimento pós-nascimento, pós-reencarne, de dar bastante amor para alguém que você teve alguma divergência, alguma ranhura em vidas passadas. Você recebe às vezes como filho, como irmão, como esposo, como esposa, como amigo, como vizinho. E às vezes você olha e você já cria aquela ojeriza. Meu Deus, essa pessoa nunca fez nada para mim, eu não gosto dela. Mas eu vou buscar gostar, eu vou buscar o melhor dela. É isso que a gente deve fazer, e não o contrário. Aquela pessoa, a gente não vou com a cara dela, você já se afasta, já vai para outro local, já evita transitar por próximo, por perto. Então, o correto é tentar se aproximar, tentar ter o mínimo de carinho, de afeição e de respeito por aquela pessoa. Você já deu uma boa caminhada na sua dívida com ela, com certeza. Se por acaso sentes a sutil visita da intriga, da acusação e de outras mazelas que atormentam a sociedade, acautela-te. Não lhe concedas guarita nem atenção, ignore-as e segue irretocável adiante. Intriga, mazelas atormentadas da sociedade, que é o que mais nós vemos, ela é cheia de energias negativas e você termina se envolvendo numa situação, numa história que não é sua, né? Pela curiosidade, por achar que deve participar daquela intriga, daquela fofoca, porque a sociedade tem muito disso, né? Você se envolve com algo que não é nem seu, que não faz nem parte da sua história e termina só acumulando mais débitos. Melhor estares na luta de sublimação do que no leito da recuperação, sob o impositivo dos limites e restrições impostos pelo processo de crescimento para Deus e para ti mesmo. Em qualquer situação, alegra-te por ti encontrares reencarnado, portanto, no roteiro da autoiluminação. Nós temos realmente que agradecer diariamente a oportunidade de estarmos aqui, apesar dos pesares, do sofrimento, né, das angústias, das tristezas, das doenças, do caos que hoje, por exemplo, o mundo se encontra, mas nós temos que agradecer estar aqui, até porque nós sabíamos dessa passagem que nós íamos ter aqui na Terra, desse vírus. Estava programado e todos nós que viemos nessa fase da reencarnação sabíamos que íamos passar por isso. Escolhemos estar aqui, temos que agradecer. Melhor estares na luta de sublimação do que no leito da recuperação. Perfeito. Ama a tua dor e ela te tornará amena, amiga, gentil companheira da existência. E enquanto amas, trabalha pelo bem, compensa-te com as bênçãos dos resultados opimos que ofereças ao Senhor, que transitou por sendas idênticas e mais dolorosas que essa onde segues.
Então, Jesus, um ser perfeito, um espírito de luz suprema, passou por aqui, passou por sofrimentos que acredito que nós não teríamos condição psicológica de suportar. E Jesus suportou calado. Um momento somente, ele vacilou um pouco quando ele pede para o Pai, se for possível, tirar aquele cálice dele. Mas de imediatamente ele disse: mas seja feita a tua vontade. Então, se Jesus, que é o Espírito Supremo, teve que passar por todo esse caminho para que hoje ele esteja no ápice de luz, nós, simples reencarnadores, diariamente a gente está reencarnando, né? Espíritos sofredores, espíritos devedores, não podemos reclamar de estarmos aqui, nós temos que agradecer. Aprender a agradecer a alegria e agradecer a tristeza. Aprender a agradecer a saúde e agradecer a doença. Porque tudo tem um propósito. Nada é feito sem um propósito. E que bom que a gente já entende isso, né? Assim continua em paz, viandante das estrelas que te aguardam no simpório celeste. Francisco de Assis amava as suas dores e transcendeu todos os limites, conseguindo demarcar os fastos históricos com a renúncia, as simplicidades e as canções de inefável alegria. Francisco de Assis é um exemplo ínfimo, né? E Clara, que ele seguia o exemplo sublime, impôs-se dedicação integral e, ao partir da terra, achava-se areolada pelo sofrimento no qual encontrou a plenitude. De tua parte, ama também a tua dor e experimentarás incomparável bem-estar. Assinado por Joana de Ângeles, perdão. Então, essa mensagem de hoje, vindo de Joana de Ângeles, é um achado, né? Eu fico muito feliz por ter encontrado essa mensagem psicografada através do Chico Xavier, onde ele fala algumas frases tipo: entristece-te a maneira como te tratam os amigos da seara em que te movimentas, desconfiados em relação à tua entrega. Constatas insanas competições onde deveriam multiplicar-se as cooperações, como se o labor pertencesse a cada um e a seara estivesse destituída de administrador e abandonada pelo Senhor. Sentes cansaço e não consegue renovação íntima diante da ausência do tempo hábil para a reflexão. Ocorrem-se as desistências e o retorno às tuas origens, porque o paraíso que acreditava estava ao teu alcance. Na convivência com os demais servidores é somente uma aparência, com os mesmos desvãos que encontravas no interior convívio social por onde te movimentas. Sofre porque anseias pela harmonia e acalentas o sonho da plena solidariedade que se te apresenta nesse instante. Não te esqueças, porém, que os santos serafins transitaram também no corpo e alcançaram esse nível de evolução, porque enfrentaram equivalentemente o mais ásperas esfregas. Ninguém atinge o antiplano sem a caminhada pelas baixadas sombrias e difícil de acesso. Então, a gente vai encontrar pelo caminho irmãos que se empolgam, que acham que ser espírita é privilégio. E às vezes você ainda encontra, infelizmente, situações que você vê uma pessoa que estuda o espiritismo, né? Que prega o espiritismo, mas é aquele tipo: faz o que eu digo, não faz o que eu faço. Infelizmente. E essas pessoas, elas são mais cobradas do que os que não conhecem o espiritismo e tomam a mesma atitude. Quando você tem conhecimento e você faz algo errado, desse conhecimento, a sua cobrança é duplicada. Então precisamos rever também essa situação de alguns irmãos que cresce o ego
quando está numa casa espírita que tem uma posição de destaque, que já sabe fazer uma palestra mais bem explicada, com mais conhecimento. Então, eles às vezes passam pela gente que não dão nem bom dia, boa tarde, boa noite. Infelizes, muito infelizes, porque a cobrança com eles é bem maior do que quem não tem conhecimento. Então, foi essa a minha mensagem de hoje. Espero que nós tenhamos aprendido um pouquinho mais. E Joana de Ângeles é um ser tão elevado que a gente tem, quando pega uma mensagem dela para transmitir, a gente fica meio apreensivo, porque ela é de um conhecimento, de uma grandeza, que a gente lê fazer uma leitura de Joana de Ângeles é muita responsabilidade, é muito compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Prometo voltar rapidinho. Wanda Barros, para a Rádio Divulgar.net. Fiquem com Deus.